você tem que olhar para São Pedro. Tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a partir de Pedro, o evangelho vai. Nós não falamos que a igreja católica ela é romana? Pedro, ele vai de Jerusalém, sai de Jerusalém e ele vai para Roma, porque Roma era a sede do império naquele tempo. Roma mandava em tudo a nível mundial. Pedro vai para Roma, para de lá de Roma, o evangelho ser levado para todos os recantos do mundo, tendo como alicerce a igreja de nosso Senhor e Pedro. Então lá na igreja, na Basílica de São Pedro, quando vocês forem, ou quem já foi, vai ver lá a igreja, a cátedra onde Pedro sentou. Ela está lá, folheada com bronze e com ouro. Está lá para todo mundo ver. Aqui está o colégio apostólico. Hoje, a igreja ela é visível através do colégio episcopal. Por que agora não se chama colégio apostólico? Porque os apóstolos todos morreram, não foi? Então agora o colégio ele se chama episcopal, que tem como cabeça o Papa Bento XVI. É ele que senta agora. Junto com quem? Com os bispos que representam os apóstolos. Vocês viram o que eu falei antes? Era Pedro com os apóstolos, não era? Agora é Bento XVI com os bispos. Os bispos precisam estar unidos a Bento XVI. O colégio episcopal é formado por Bento XVI hoje e todos os bispos do mundo inteiro. Da igreja católica, viu? Porque tem bispos por aí que você sabe, né? Então, da igreja católica. Então, todos os bispos. O colégio episcopal hoje é feito pelo Papa e os seus bispos. Vamos supor que no mundo nós se tem 144 mil bispos. Um exemplo que eu estou dando, viu? Aí vamos supor que os únicos bispos que estão unidos são 4, só 4 bispos que estão unidos a Bento XVI. Então o colégio episcopal é feito somente por esses 4, o Papa e esses 4 bispos. Os outros, por não estarem unidos ao Papa, eles estão fora. Compreenderam isso aqui? Olha só, gente, que coisa belíssima, né? Jesus, ele é a cabeça do corpo místico de Cristo. Ele coloca Pedro como cabeça dos apóstolos. E agora nós temos o Papa como cabeça de todo o colégio episcopal. E qual é a missão? Levar o evangelho de nosso Senhor. Manter a tradição da igreja. O que a igreja sempre ensinou. Jesus Cristo é o Filho de Deus. É por isso que durante o passar dos anos na igreja, surgiram tantas heresias, aonde as pessoas queriam dizer que Jesus não era Filho de Deus, que a parte humana de Jesus era apenas humana mesmo, ele não é Deus. Um monte de histórias assim, que não convém entrar aqui, porque é muito detalhe, mas só estou falando de um modo geral. Mas quem é que mantinha? O Papa, junto com os bispos, diziam: rebanho da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não entre na onda desse povo. Olha o que eu estou falando. Vocês veem que eu estou sempre dizendo, gente, ouçam o que Bento XVI está falando.
Nós precisamos ouvir o que Bento XVI está falando. E nós precisamos estar com Bento XVI, porque ele é o chefe da igreja hoje, junto com os bispos que estão unidos a ele. Porque Jesus disse: tu és Pedro, eu dou a chave da minha igreja a você, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você vê que hoje, de todos os modos, estão tentando calar a igreja, estão tentando fazer com que a igreja desapareça. São tantas seitas que surgem e elas todas vão contra a igreja católica. Mas aquilo que Jesus falou vai permanecer até ele voltar. A igreja de Cristo tem como fundamento Pedro e os seus sucessores. Vocês sabiam que de Pedro até Bento XVI, sabe quantos papas já vieram? 265 papas. Vou falar assim, né? Vamos começar com Jesus. Só para entender. Jesus sentou. Aí vamos dizer assim, Jesus ressuscitou. Agora ele diz: Pedro, senta. Aí Pedro vem e sentou. Me dá aqui a folha, deixa eu pegar aqui. Vou pegar a colinha aqui, porque são tantos papas. Aí vem, Pedro morre, vem o substituto agora, Lino, aí Lino vem e sentou, junto com os bispos. Lino morreu, veio Anacleto, Cleto, senta. Depois morre esse, vem o outro, quarto, Clemente, senta. Depois morreu Clemente, vem Santo Evaristo, outro papa, dos anos 98 até 107, senta ele. Depois ele morreu, vem outro, Alexandre I, vem e senta. E mantendo a fé e os ensinamentos de nosso Senhor. Eu coloquei 6. No ano que eu nasci, que foi em 66, quem é que estava sentado na cátedra? Paulo VI. Estava lá, Paulo VI. Paulo VI morreu, veio quem? João Paulo I, governou a igreja durante 30 dias, não foi? Depois de João Paulo I veio quem? João Paulo II. Sentou. E depois de João Paulo II, Bento, pronto. Isso se chama sucessão apostólica. Estão entendendo? Tem sempre um sentado. De Pedro até Bento XVI, tem sempre um que está sentado lá. Mantendo a fé. Mantendo a tradição da igreja, os ensinamentos que os santos padres foram ensinando, preocupados com o rumo da igreja. A igreja está se desviando. Aí ele manda encíclica para a igreja, vem os concílios. E está ali, ó, sempre. Essa é a igreja de Cristo, gente. Tem sempre um. Quem sabe desses seminaristas aí, se um deles um dia não vai sentar numa cátedra dessa? Ninguém sabe. É um mistério de Deus. É um mistério. Mantendo ali os sacramentos. Vocês viram as ordenações que tiveram agora, no sábado passado? Você vê quem foi que veio ordenar? Um bispo, não foi um padre, foi um bispo. Que faz parte o quê? Do colégio episcopal, que tem o Papa como cabeça. Se esse bispo que veio celebrar, vamos supor um exemplo, né? Olha, não estou dizendo que é, viu? Eu só estou dando um exemplo. O Dom Alberto lá que veio e fez a ordenação.
Se o Dom Alberto, ele não tiver unido ao Papa, aquela ordenação precisa ser revista, né? Aqui eu também não vou entrar nos detalhes também, porque é outra confusão, então vamos ficar só nisso aqui, porque se eu entrar em detalhes, não dá para responder, também já está acabando o tempo. Qualquer coisa, procure o professor Felipe e o catecismo da igreja, e os padres da sua paróquia, e os bispos também lá da sua diocese. Então veja só, o Papa, os bispos. Aí na diocese tal, o bispo que está unido ao Papa, ele tem os sacerdotes que estão unidos, que ajudam a ele, que estão unidos ao bispo que está unido ao Papa, que tem os diáconos que estão unidos ao bispo, e o bispo está unido ao Papa. Vocês estão vendo como é que é a igreja, gente? Que não é qualquer coisinha. A igreja que vai mantendo os sacramentos vivos na nossa vida, a igreja que vai mantendo na tradição a celebração da Eucaristia. Essa forma de celebrar a missa, ela é celebrada em qualquer lugar do mundo. O Papa tem, junto com os bispos, precisa estar atento para ver como é que as celebrações estão acontecendo. Se tem gente aí querendo celebrar a missa com cachaça e com biscoito, a igreja intervém e diz, não, isso não é ensinamento da igreja, isso não é da tradição da igreja, é vinho e pão. Não, mas aqui no Brasil o que se come mais é feijoada. Então vamos celebrar, vamos consagrar uma feijoada. Vamos celebrar com feijão e arroz. Olha que bagunça. A igreja está ali, olha. Então se vem uma aberração, a igreja levanta o dedo e diz assim, epa, você está ensinando coisa errada, você não quer entender que é assim? Aí o outro permanece dizendo, não, é desse jeito. Aí o que é que a igreja faz? Excomunga. A excomunhão é para quê? Então, olha, fica fora da igreja. Você está ensinando coisa errada, fique fora da igreja. Pense bem. Não dá para você pensar aqui dentro, não. Pense fora. Se você se arrepender e ver que está tudo errado o que você ensinou, as portas da igreja estão abertas para você voltar. Mas se você não aceita, você está excomungado. Vocês estão vendo o que é excomunhão? Porque se alguém entra nessa igreja e começa a ficar ensinando coisas que são erradas, ela não pode permanecer na igreja. É um fruto podre, é um tomate podre. Vai contaminar outros. E você vê como o povo é fácil para ir atrás de qualquer um, né? Se eu começar aqui, se eu imaginasse assim, Deus me livre de uma coisa dessa. Mas se eu imaginasse chegar, sair da igreja, não me conformar com a igreja, e chegasse ali do lado,